Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos de 35 a 48. Enquanto você procura na sua Bíblia, queria apenas fazer um rápido panorama acerca desse evangelho, em algumas poucas palavras, lembrá-los algumas coisas que eu creio que sejam importantes para a compreensão do nosso texto. O Evangelho segundo Lucas, como vocês sabem muito bem, é um evangelho chamado sinótico, pela semelhança que existe entre outros dois, chamados Mateus e Marcos. Muito provavelmente Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, depois Mateus e posteriormente Lucas. O Evangelho segundo Lucas, então, dentre muitas ênfases que ele tem, ele nos lembra acerca de uma expressão muito peculiar, que é citada pelo menos 20 vezes durante todo esse evangelho, que é acerca do Filho do Homem. Jesus, nesse evangelho, em muitos momentos, ele se chama de o Filho do Homem. Essa expressão tem origem, na verdade, lá no Antigo Testamento. Se você olhar em Daniel, capítulo 7, versículos 12 e 13, você vai ver Daniel, o profeta Daniel, tendo uma visão e ele olhando um homem, um anjo, como se fosse um filho de um homem. E nessa visão ele vê que esse filho do homem, ele conversa com o ancião de dias, e sobre esse filho do homem é dado a ele autoridade, foi-lhe dado domínio, glória e o reino para todos os povos, nações e homens de todas as línguas, e os homens de que todas as línguas o servissem. Seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ou seja, existe uma grande ênfase nesse evangelho acerca da governança de Jesus. Jesus como um grande governante, como alguém que tem autoridade sobre todas as coisas. E é basicamente desse assunto que nós vamos tratar. Se você olhar então no início do capítulo 12, você vai perceber algo que também é significativo. Você percebe então que Jesus está trazendo uma mensagem, um discurso para uma multidão, ok? Versículo 1, a partir do capítulo 12, você vai ver que Jesus conversa com uma multidão de milhares de pessoas, as pessoas se atropelando umas às outras para ouvirem Jesus falar. Mas se você vê, então, a partir do versículo 22 desse mesmo capítulo, você percebe, então, que Jesus se volta para os seus discípulos. E, então, posteriormente, ele começa a falar, a mensagem, então, é dada especialmente agora aos seus discípulos. Isso é algo significativo, queridos, porque eu quero deixar bastante claro para vocês essa noite que essa mensagem é para discípulos de Jesus, ok? Nós temos tratado ao longo já da última mensagem e trataremos ao longo desse ano todo sobre mordomia cristã, e se nós falamos de uma mordomia cristã, quero dizer que essa mensagem não tem a ver com você se você não conhece a Cristo como seu Salvador pessoal. Na realidade, se você não conhece a Cristo, a minha exortação é essa para você essa noite. Ouça a mensagem do Evangelho, renda-se a Cristo, receba como Salvador da sua vida, porque na realidade você não é mordomo de Cristo. Você no máximo é um parasita, essa que é a realidade. Um grande filósofo americano chamado Alvin Plantinga, ele tocava justamente nesse ponto. Se você não crê em Cristo, você não é mordomo, você não cuida das coisas dele, você é um parasita do reino de Deus. Todas as coisas que um cristão faz para a glória de Deus, os ímpios o fazem para a desonra de Deus. Se um crente come uma maçã para a glória de Deus, o ímpio faz isso em destruição ao reino de Deus. Por isso eu quero dizer nessa noite que essa mensagem é para mordomos de Cristo, discípulos dele. E esse será basicamente o foco, a mordomia cristã. Leamos o trecho então, um trecho um tanto quanto longo, e eu faço votos de que eu não me delongue demais dessa noite. A partir do versículo 35 diz assim a palavra do nosso Deus: sejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto:
Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos seus servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não se prepara, e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. A realidade é que quando Deus deixou que Adão e Eva, nossos primeiros pais, se tornassem os mordomos da criação, e isso antes da queda do homem, dizendo a cada um deles: cuidem de tudo isso, domine sobre as aves do céu, domine sobre os peixes no mar, cuidem de todas essas coisas, gerencie com sabedoria. A grande tragédia do ser humano aconteceu quando ele desobedeceu à vontade de Deus e, a partir disso, toda a humanidade foi afetada, então, pelo pecado. O homem, então, ao invés de cuidar bem das coisas de Deus, ele começa a destruí-la. É só você olhar os telejornais, é só você olhar as notícias por aí, você percebe muito bem isso. O ser humano cuida mal das coisas de Deus. Ele agora é um parasita. Ele consome, ele destrói. Mas nós podemos corrigir essa perspectiva de um bom mordomo, de um bom servo, a partir da perspectiva de que nós fomos redimidos em Cristo. Ou seja, irmãos, todos nós aqui, Igreja de Cristo, nós precisamos lembrar de que nós temos a verdadeira sabedoria da palavra de Deus, a verdadeira concepção de que como nós devemos cuidar e zelar da criação, como nós devemos, então, nos envolver na nossa cultura. É por isso que quando nós, filhos de Deus, nos envolvemos, ou devemos ser os primeiros a nos envolvermos com questões do dia a dia, porque essas coisas, elas só podem ter uma concepção correta acerca da criação. Infelizmente, nós temos comprado muitas vezes esse discurso, o discurso de que cristãos têm que se meter com coisas religiosas, a igreja tem que se meter com coisas religiosas. Já viram, por exemplo, quando... Eu vou falar de política aqui, porque talvez seja o assunto que mais me vem à mente nesse momento. Já viram, por exemplo, quando há qualquer discurso, qualquer debate acerca de homossexualismo, ou, por exemplo, o aborto, que você vê algum líder evangélico tentando opinar e tentando influenciar, seja positivamente, seja negativamente, o que quer que seja, o grande discurso é esse. A igreja não tem que se meter nessas coisas. Política é coisa que nós devemos tratar. A igreja não tem que se meter nisso. Aliás, eu estava lendo até alguns blogs esses dias, algumas notícias, e falava justamente sobre isso. Eu vi um rapaz citando, num desses fóruns, né, que quando uma notícia é postada, pessoas colocam as suas opiniões, e um certo rapaz disse o seguinte: a meu ver, a igreja tem de ficar de fora da política e de outras questões materiais. Já se metem muito onde não devem. Há tempo em que, de forma escancarada, controla o ventre das mulheres como se fosse de sua propriedade. Os abortos clandestinos têm feito e continuarão fazendo centenas de vítimas. Fato esse que poderia ser evitado. O discurso é esse. O discurso é que nós, na realidade,
cristãos, quando tentamos nos envolver com política, com artes, com música, com justiça, o que quer que seja, a gente não tem que se meter nessas coisas, não. O grande discurso é esse. Porque, na realidade, a nossa esfera é a esfera das coisas que são pessoais. Afinal de contas, religião é algo particular. É algo pessoal. Não é isso? Você tem a sua religião, eu tenho a minha. Se você gosta de Buda, eu gosto de Jesus. Se você adora Maomé e outro adora quem quer que seja, tudo bem. No final das contas, um Deus é um só, a gente vai se abraçar aqui, vamos morrer todo mundo junto e vai todo mundo para o céu. Está todo mundo condenado a ir para o céu. Esse é o grande discurso. Mas eu fico pensando, não foi assim durante a história. Durante toda a história da humanidade, não foi assim que as coisas aconteciam. Na realidade, cristãos sempre foram aqueles que se envolviam nas coisas da sua cultura e influenciavam grandemente. Permita-me talvez citar alguns nomes aqui: Isaac Newton na física, ou Copérnico na astronomia, Blaise Pascal na matemática, Agostinho de Hipona na filosofia, Handel na música, Bach na música, Rembrandt nas artes. Todos esses eram cristãos. Todos esses eram cristãos piedosos. E tinham a certeza de que a esfera da sua ação não estava restrita a coisas espirituais, mas influenciavam e tocavam na cultura, nas artes, na ciência, na política. Onde quer que eles estivessem, eles estavam lá se metendo, dando a sua opinião, fazendo e fazendo bem. Um pastor americano chamado Palmer Hobson disse o seguinte: o homem redimido não deve interiorizar a sua salvação de modo a pensar estreitamente em termos de salvação da alma. Ao contrário, a redenção envolve seu estilo de vida total como uma criatura social e cultural. Ao invés de retrair-se estreitamente a uma forma restrita de existência espiritual, o homem redimido deve avançar com uma perspectiva total de mundo e de vida. Aí que está a grande questão, irmãos. A nossa tarefa é somente salvar almas de pessoas? A nossa tarefa é simplesmente pregar o Evangelho para que almas sejam salvas? É só isso? Ou quando nós pensamos acerca da grandeza de Deus, do seu poder, da sua criação sobre todas as coisas, e entendemos a nossa postura nesse mundo, entendemos que somos agentes de Deus, embaixadores do reino de Deus, nós entendemos a nossa posição e começamos a agir no mundo em que nós vivemos. Por isso que eu incentivo cada um de vocês a ter a perspectiva correta acerca da volta de Cristo e da mordomia cristã, a lembrança de que todos nós cristãos devemos nos envolver com as coisas desse mundo, porque esse mundo é de Deus, e quem cuida desse mundo somos nós. Queridos irmãos em Cristo, aqui quem manda somos nós. A igreja de Cristo deve influenciar. Nós precisamos de políticos, de cristãos verdadeiros e capazes, para que consigam juntar essas duas qualidades, ser um bom cristão e ser um cristão capaz para ser um bom político. Eu me pergunto, por que no nosso meio não se levanta nenhum cristão verdadeiro que diga: eu quero opinar acerca das leis que estão sendo feitas no nosso país. Eu quero opinar sobre isso. Eu quero me levantar para ser um vereador. Eu quero me levantar para ser um deputado, um senador, quiçá um presidente da República. Quando eu penso que o salmista diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, eu creio que ele tinha justamente essa perspectiva. Quando cristãos se envolvem no seu meio e começam a agir tendo a perspectiva correta acerca das Escrituras, de que Deus manda sobre tudo,
e de que todas as coisas têm influência direta da palavra de Deus, aí cristãos vão conseguir transformar uma nação de verdade. O que a Bíblia diz sobre justiça para você que é advogado? O que a Bíblia diz sobre educação para você que é professor? O que a Bíblia diz sobre as coisas de um modo geral, os elementos? O que a Bíblia diz sobre ciência? A Bíblia trata desses assuntos para você que é pai, para você que é mãe. A Bíblia trata de criação de filhos. É aí que está a questão, irmãos. A Bíblia trata dessas coisas. É bem verdade que a Bíblia não é um manual onde nós devemos, à procura de qualquer problema na sociedade, a gente volte para ela como se ela fosse um manual de defeitos. Mas nós precisamos entender que, eu gosto muito dessa expressão, dessa metáfora, de que nós temos os óculos, as lentes pelas quais nós enxergamos a sociedade. E as nossas lentes são a palavra de Deus. Deus é o dono de todas as coisas. Nós somos cristãos redimidos. E como cristãos redimidos, nós devemos ser bons mordomos da criação de Deus. Envolva-se no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Envolva-se. Dê a cara para bater. Questione biblicamente. Quando as pessoas quiserem colocar para vocês argumentos ímpios, coloquem os argumentos da palavra de Deus. Novamente, voltando aqui à política, por que nós devemos ser contra o aborto? Por que nós devemos lutar para que leis não sejam aprovadas, para que crianças sejam mortas no país? Por quê? Por isso, se você me perguntar onde o cristão deve atuar, eu lhe diria, em todas as áreas onde Deus deseja que nós influenciamos, na política, na saúde, nas ciências, nas artes, na ação social. Qual a sua parcela de influência? Você tem se preocupado em rechear a sua vida de princípios cristãos a fim de influenciar a sua cultura? Mas eu creio que o dono dessa casa, a qual foi deixado esse conservo, esse servo dele, ele é o dono de todas as coisas, e ele deixou que um servo dele cuidasse de tudo. Ele diz no versículo 35, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. A Revista Atualizada parece que fez uma tradução mais literal. Se você talvez tiver uma tradução mais literal, ela vai dizer assim, cingido esteja o vosso corpo. O ato de cingir é aquele que você, no antigo Oriente Próximo, na Palestina dos tempos de Jesus, as pessoas usavam roupas como túnicas. E quando um servo ia para o trabalho, ia fazer uma caminhada longa, ele cingia o seu corpo, ou seja, ele passava algo como se fosse um cinto, para que essa roupa não atrapalhasse o seu caminho, a sua caminhada ou o seu trabalho. E ele chama então a atenção para que os servos de Deus, para que o conservo dele mantivesse a luz da casa sempre acesa. Naquela época as pessoas não tinham lâmpadas, muito menos energia elétrica. O servo da casa então tinha a tarefa, o mordomo tinha a tarefa de manter as luzes da casa sempre acesas, as candeias da casa sempre acesas, e essas candeias eram alimentadas com azeite, com óleo. Em determinado então momento elas poderiam se apagar. Ou seja, a exortação de Jesus nesse momento é para que nós estejamos prontos a servir e estejamos prontos para que quando o Senhor da casa voltar, nós estejamos preparados, com a casa preparada para servi-lo como bons mordomos. Nós já falamos que cristãos devem atuar em todas as áreas, mas eu vou além nesse texto. Eu acho que nós não devemos apenas entender a perspectiva de que cristãos devem influenciar na sua cultura, mas eu creio que eles devem fazer isso com excelência. Se nós devemos tocar em todas as áreas, eu creio que nós devemos fazer isso também com excelência. É por isso que Jesus exorta os seus ouvintes, nesse trecho, a que eles sejam bons mordomos,
Quando o senhor da casa voltar, ele quer ter a casa pronta, bem arrumada, com as luzes acesas. O servo deve estar pronto, então, ativo. Alguns comentaristas até mesmo afirmam que o ato de cingir-se é manter o corpo pronto, e o ato de manter as luzes acesas é manter a mente pronta. É isso que nós devemos fazer. E nós devemos agir, então, no nosso meio, na nossa cultura, nós devemos agir, então, com excelência. É por isso, então, queridos, que nós podemos resumir, então, esse pequeno trecho em que o mordomo espera a volta do seu senhor com a casa pronta e bem arrumada dessa forma. Excelência. Cristãos têm um chamado à excelência. Quando eu falo de excelência, eu tento comparar com algumas coisas, e eu creio que a gente talvez possa ter uma boa compreensão disso quando nós olhamos culturas diferentes. Tá? Eu penso, por exemplo, nos alemães. Eu gosto dos alemães. Na verdade, eu gosto de um alemão, mas eu admiro os alemães. Eu aprendi no Sul, quando eu morei um tempo com eles, eu aprendi a conviver com eles, a admirá-los em alguns pontos. Não acho que eles sejam melhores que nós, brasileiros, mas eles têm muito a nos ensinar quanto a essa questão de excelência. É impressionante. Os alemães têm um compromisso com a excelência, em todas as áreas, em todas as áreas. Os alemães querem ter sempre as melhores máquinas, eles querem ter sempre as melhores casas. O Brasil procurava um padrão de tomadas, e existiam basicamente 3 padrões de tomadas, o alemão, o americano e o japonês. Eles optaram pelo americano, porque o alemão era muito caro, porque as tomadas dos alemães são as melhores possíveis. Cada uma delas tem um fusível. Quando nós viajamos para lá esse tempo, eu tive a oportunidade de dirigir numa aquelas autoestradas, são chamadas autobahn, aquelas estradas que não têm limite de velocidade. Você vê uma plaquinha, chamada plaquinha da felicidade, você pisava fundo, né? E você pode colocar a velocidade que você quiser, à vontade. E você está aqui com o seu carro, né, a 140, né, 145 e dirigindo, né, muito, muito tranquilamente, sem problema nenhum, e passa um outro. Pum! Você mal vê um poste do seu lado assim, e está a 200 e poucos quilômetros por hora. Né? Por que as estradas alemãs têm essa possibilidade de comportar, as autobahns têm essa possibilidade de comportar velocidades extremas assim? É porque eles projetam muito bem as estradas. Cada uma da malha viária, cada centímetro de toda a malha viária da Alemanha nessas autobahns, elas têm 70 centímetros de profundidade. Espero que eu esteja na medida correta, sou péssimo em medidas. 70 centímetros, ou assim, 70 centímetros de concreto. Toda ela, em toda a sua extensão. Todas as estradas, todas as autoestradas alemãs têm essa profundidade de concreto puro. As estradas também, elas são feitas numa inclinação máxima. Elas não podem ter uma certa inclinação muito alta, não. Elas são feitas com, no máximo, 4% de inclinação. Ou seja, se tem uma montanha na frente, cava a montanha. Tem que manter o padrão da estrada. Elas têm em toda a sua extensão, um desvio de 2,5% para que a água escorra. É isso que faz, então, a cabeça dos alemães, essa busca pela excelência. Você não vê buracos nas estradas, você não vê lixo jogado no chão, você não vê quintais com a grama alta, com coisas bagunçadas, com lixo transbordando pelas lixeiras, você não vê isso. Sabe por quê? Porque existe um compromisso com a excelência. E antes de vocês acharem que eu esteja exaltando, né, a mente alemã, o que quer que seja, eu fico pensando em nós brasileiros, nas nossas estradas. Brasileiro é o
tipo de gente que tem a concepção de que quando ele se dá melhor, quando ele é o esperto, quando ele é o malandro, é aí que está tudo bem. Não importa se ele passou por cima do vizinho, não importa se quando tem um buraco na estrada, a prefeitura vai lá e passa um tapa-buraco, ou joga um monte de pedra lá dentro. Isso que é interessante, queridos, porque nós precisamos lutar com a nossa própria cultura, com a nossa própria concepção de mediocridade. Nós, infelizmente, no Brasil, fomos criados com essa concepção de que não importa se você compre uma TV, uma TV não precisa ser a melhor TV, importa que ela seja barata. Você não compra um celular iPhone, você compra um iPhone da China. Entenda, eu não estou incentivando vocês a comprarem as melhores coisas ou as mais caras, mas essa noção que precisa sair da nossa mente como brasileiros que somos. Nós precisamos fazer as coisas melhores. E se os brasileiros precisam ser assim, cristãos precisam ser mais ainda. Você precisa também ter um compromisso com a excelência em todas as coisas que você faz. É isso que eu vejo nesse trecho. A perspectiva da volta do Senhor nos traz isso. A perspectiva de que nós temos de estar sempre prontos, com o melhor que nós temos à nossa disposição, fazendo o melhor que nós temos à nossa disposição. E como que eu acho que nós podemos fazer isso? Eu queria que você abrisse em Colossenses capítulo 3, versículo 22. Colossenses capítulo 3, versículo 22. Diz assim: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade do coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Qual que é a noção aqui? O que Paulo incentiva aos servos, aos escravos de Colossos, é que eles deveriam servir ao seu Senhor, mesmo quando esse Senhor não estivesse olhando, cuidando da tarefa de cada um deles. O que nós lemos aqui é a noção de que, é a ideia de que um Senhor saiu e ele não está olhando a tarefa que o seu servo está fazendo. Mas isso é uma metáfora, porque no final das contas nós temos sempre a lembrança de que existe um Senhor olhando sobre todas as coisas que nós fazemos. Eu creio que isso deveria ser um incentivo para cada um de nós. A perspectiva de que nós fazemos o nosso melhor, sempre, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, dentro de casa, onde quer que seja, porque o Senhor sempre está nos olhando, e Ele deseja sempre o nosso melhor. Ele deseja que nós nos envolvamos no nosso ambiente e sejamos os melhores. Por isso que nós não prestamos conta, primeiramente, a um Senhor, a alguém que está nos olhando, a um chefe presente, mas nós estamos sempre prestando contas a um Deus, a um Senhor que olha todas as nossas coisas, todas as coisas que nós fazemos, e Ele deseja a nossa excelência. Jesus nos lembra isso também quando diz que as nossas orações devem ser feitas a portas fechadas, porque o nosso Pai, que vem em secreto, nos recompensará. Ou seja, se a nossa própria vida espiritual, e aqui já estou fazendo uma divisão, a nossa própria vida espiritual, a nossa própria vida de oração, a nossa vida de devocional, de leitura bíblica, deve ser feita sob essa perspectiva de que o Senhor sempre nos vê em secreto, quanto mais ainda a nossa vida diária, a nossa vida cotidiana, e não dividam as coisas. Tudo é espiritual, tudo pertence a Deus.
Seja quando você ora, seja quando você trabalha no computador, no seu emprego, tudo é espiritual, tudo é feito para Deus. Ele é o dono de tudo. Por isso eu exorto a cada um de vocês a fazer sempre o melhor que você puder naquilo que Deus te confiou a fazer. Se você é estudante, pare de colar, pare de enrolar nos seus trabalhos, faça o melhor que você tem à mão. Deus te confiou esse tempo para que você estudasse, aproveite esse tempo. Pare de achar que ninguém está olhando quando você cola, porque existe um Deus que olha quando você cola. Faça o melhor que você tem à mão como estudante. Represente bem o Deus, dono de todas as coisas, dentro da sua escola. Se você é professor, dê o melhor como seu professor. Como se as suas aulas fossem aulas dadas na frente de Cristo, sentado na primeira cadeira do colégio, da sala de aula. Se você é dona de casa, cuide da sua casa bem, zele pela sua casa, como se o Senhor fosse aquele que morasse nessa casa, como se fosse o próprio Jesus que fosse entrar na sua casa. Se você é comerciante, advogado, músico, o que quer que seja, trabalhe como se o Senhor fosse o primeiro a ouvir, a ver as obras das suas mãos. Essa é a primeira perspectiva que nós devemos ter, de que a nossa excelência se baseia no fato de que existe um Senhor que não está longe, mas Ele está presente conosco. E, em segundo lugar, ter a certeza de que o dono de todas as coisas está prestes a vir prestar contas conosco. E aí, logicamente, se encaixa perfeitamente a parábola dos talentos lá no Evangelho de Mateus, quando o homem saiu e deixou 5 talentos a um dos seus servos, deixou 2 talentos a outro servo e deixou 1 talento para um outro servo. O primeiro servo trabalhou e conseguiu mais 2 talentos. Talentos é uma moeda da época, esqueci de mencionar isso. Os talentos é uma moeda da época, de grande valor. E esse servo, então, que ganhou 5, ganhou outros 5 talentos. O servo que ganhou 2 talentos, ganhou outros 2 talentos. E o servo que havia ganhado um único talento, cavou, enfiou essa moeda debaixo da terra e deixou lá. Quando o Senhor voltou para prestar contas, o que ele fez? Onde está o meu dinheiro? E o servo que tinha 5 talentos deu a ele 10 talentos. E o Senhor dele disse: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ao servo que havia ganhado 2 talentos, mais 2 talentos, da mesma forma. Mas o servo que havia ganhado apenas 1 talento e que enterrou o dinheiro do seu Senhor, que não produziu nada com ele, foi condenado pelo seu Senhor. E é justamente isso que diz os versículos posteriores. Após uma pergunta bastante infeliz do apóstolo Pedro, no versículo 41, o Senhor responde para Pedro e para todos aqueles ouvintes. Suponham que, eu vou ler o versículo 44, garanto-lhes que ele encarregará de todos os seus bens, mas suponham que o servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos seus servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. Esse senhor que deixou então a casa à disposição desse mordomo, um é chamado de mordomo fiel, depois é chamado e dá o exemplo de um mordomo infiel. E esse mordomo infiel, ele toma os seus conservos e passa a bater neles, a comer as coisas da geladeira do seu senhor, a embriagar-se com a bebida do seu senhor. E no momento inesperado, quando ele não imaginava que o seu senhor voltaria, ele volta e presta contas. E aqui que está a concepção, irmãos. Às vezes eu creio que nós temos a noção de que Jesus demora para voltar. Já passou 2000 anos, ele não voltou mesmo, acho que não é agora que ele vai voltar.
Pode parecer uma das afirmações mais óbvias que eu vou fazer nessa noite, mas é verdade. Jesus está muito mais prestes a voltar, muito mais iminente de voltar do que esteve 100 anos atrás ou há 500 anos atrás. Pode parecer lógico, ou seja, o tempo está passando, é evidente isso. Mas nós temos claras evidências na própria palavra de Deus que nos ensina isso. Quando nós somos lembrados pelo próprio Jesus de que catástrofes iriam acontecer, quando terremotos iriam acontecer, quando grandes catástrofes naturais se manifestariam sobre a terra, era um dos sinais da volta do Senhor Jesus. Mas eu creio que talvez uma das evidências, e para você pode talvez dizer, né, olha, mas as catástrofes naturais sempre aconteceram. Mas eu creio que existe um outro argumento pelo qual nós podemos pensar que a volta de Jesus é mais breve possível. Todas as vezes em que o mundo esteve prestes a ser destruído, algo esteve envolvido, algo que dominou a humanidade, que foi a sexualidade, foi o sexo. Deus destruiu a terra no período de Noé, porque os filhos de Deus haviam se prostituído com as mulheres dessa terra. Ou em Sodoma e Gomorra. Ali são exemplos de que um apocalipse aconteceu, de que algo destruidor aconteceu, e a evidência mais clara do que acontecia antes era que essas pessoas eram dominadas pelo sexo. Eu não queria avançar muito nesse assunto, mas eu tenho certeza que você deve concordar comigo. Nunca antes, em toda a história da humanidade, nós tivemos tanta possibilidade ou tanta facilidade de ter sexo à nossa disposição, seja você praticar, ou seja ver o seu filho de 5 anos de idade ligar o computador e, a hora que ele quiser, assistir um filme pornô no computador, sem problema nenhum. Essas coisas são, e dentre muitas outras, são evidências bastante claras de que as coisas estão se desfazendo. A humanidade não redimida está destruindo as coisas de Deus. E o Senhor vai voltar o mais rápido possível e vai prestar contas com cada um de nós. A minha exortação é que você seja um servo excelente. A minha exortação é que você seja como o servo dos versículos 37 e do versículo 44. Diz o seguinte: felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servi-los. O Senhor Jesus vai inverter os papéis. Ele agora vai cingir-se, vai fazer com que nós nos assentemos e ele vai servir-nos. Assim como o presbítero Samir mencionou aqui na frente, as bodas do Cordeiro. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos banquetear com o Senhor Jesus por toda a eternidade, louvando a sua glória, e Ele estará junto conosco, convivendo junto conosco. E Ele também, de certa forma, estará nos servindo. Mas também no versículo 44, garanto-lhes que Ele encarregará de todos os seus bens. Os servos fiéis receberão honra da parte do Senhor, assim como foram honrados em caráter privado, serão agora honrados pelo Senhor em caráter público. Ou seja, irmãos, essas são os dois nossos grandes incentivos. A lembrança de que o Senhor precisa ver em nós excelência. Afinal de contas, Ele é o dono de todas as coisas, nós somos mordomos dEle e precisamos manifestar a sua excelência. Ou lembrar-nos também de que o Senhor nos recompensará
quando Ele voltar, e a lembrança de que o Senhor não tarda a voltar. Você deve trabalhar, você deve agir para que onde quer que você esteja, no ambiente que você esteja, não somente dentro da igreja, você seja o melhor cristão possível. E eu quero encerrar com uma pequena história que a gente ouve com bastante frequência por aí, é acerca de um jardineiro. Esse jardineiro, ele cuidava muito bem do jardim do seu senhor, do dono da casa. Plantava belas flores e fazia tudo para que o jardim estivesse sempre florido e sempre bonito, para que, quando seu senhor estivesse na casa, ele se alegrasse com o jardim. E uma certa vez um senhor viajou e passou um longo tempo fora, e aquele jardineiro continuou cuidando do jardim como ele sempre fez. E uma certa vez passa uma pessoa e diz assim para ele: puxa, mas que belo trabalho você faz. Você trabalha tão bem, você trabalha de tal maneira como se o seu servo fosse voltar amanhã. E ele responde para aquele homem: eu não trabalho como se o meu Senhor fosse voltar amanhã. Eu trabalho como se o meu Senhor fosse voltar hoje. E essa é a grande realidade. O Senhor não tarda a voltar. O Senhor não tarda a voltar. Ele está mais próximo de voltar do que Ele sempre esteve. E as evidências estão aí, ao nosso derredor. Por isso, envolva-se. Opine biblicamente. Fale onde quer que você esteja. Envolva-se com o seu trabalho, com as coisas que você faz. E faça isso de forma excelente, como um servo bom e um mordomo fiel.